Situação do Paquetá esquenta e reunião do fim de semana pode ser determinante para o Flamengo fazer a contratação do Paquetá já nessa janela de janeiro. Bora pro vídeo. É mais um sonho? Agora que o Paquetá falou que quer deixar o West Ham, como é que tá essa negociação, Bruno? Em relação ao Paquetá, acho que o mais importante continua sendo a reunião que não aconteceu ainda e que vai acontecer no fim de semana entre os acionistas, e são muitos, não é apenas um, nem dois, são 3, 4 os principais acionistas do West Ham, para sentarem, discutirem e perceberem se vale a pena, se faz sentido aceitar o pedido do Paquetá de ser negociado com o Flamengo e, nesse caso, reduzir o pedido em relação àquilo que eles colocaram em cima da mesa nos primeiros contatos com o Flamengo. Não custa lembrar que assim que o Flamengo bate a porta do West Ham para contratar o Paquetá, a primeira pedida, o primeiro valor do West Ham foi cerca de 50 milhões de libras, 57 milhões de euros. E naquele momento, o Flamengo disse que tinha até 40 entre valor fixo e variáveis. Por enquanto, o Flamengo não sobe dos 40 milhões de euros, porque acredita que essa proposta já é vantajosa, tendo em vista que o jogador quer sair e tendo em vista que em junho o jogador fica no último ano de contrato e, independentemente da qualidade dele, o preço de mercado cai. O Flamengo pode aumentar a proposta? Pode, dependendo daquilo que venha a ser discutido entre o West Ham ou entre diretores acionistas do West Ham no fim de semana. Mas, por enquanto, o valor é esse. O Flamengo está super confiante. Ontem, conversando com uma pessoa do Flamengo, a confiança está lá em cima, mas disse que até domingo dificilmente vai acontecer um desfecho positivo. É pouco provável que exista um desfecho positivo até domingo, mas há essa expectativa pela reunião, pela redução do valor e que o West Ham entenda, e a percepção do Flamengo é que o West Ham cada vez mais entende, entre comissão técnica e diretoria, que o melhor para o Paquetá, do ponto de vista individual, é a negociação, é a saída agora, porque a cabeça dele, por mais que ele se entregue dentro do West Ham, é uma cabeça já voltada para o Flamengo, com quem tem um acordo verbal desde o Natal passado, e aqui uma informação exclusiva nossa, um contrato válido por 4 temporadas. Então, assim que o West Ham diminuir o preço, for um preço acessível para o Flamengo entrega a sua nova oferta, porque a primeira, não dá para dizer de oferta, mas dá para falar assim, inicialmente o Flamengo 35 milhões de euros se fazia, mas o West Ham não aceitou. Então, primeiro é esperar a decisão do West Ham de diminuir o preço, para aí sim o Flamengo entrar com tudo outra vez na negociação com o West Ham, oferecer aquilo que pode oferecer e tentar fechar o jogador, preferencialmente em janeiro ou no mais tardar no fim da temporada europeia em junho. Ontem circulou uma informação que sim, faz sentido e pude confirmar. Eu peço perdão aqui porque não me recordo qual foi o jornalista no Brasil que trouxe a informação de uma reunião, uma conversa, um olho no olho entre Lucas Paquetá e Nuno Espírito Santo, onde o Paquetá disse que, olha, por favor, me libertem, me ajuda, converse com a diretoria para facilitar a minha saída. Essa conversa de fato aconteceu. Peço mil desculpas, não me recordo qual foi o jornalista que deu essa informação, então eu estou aqui dando crédito entre aspas, porque não tem o nome, mas enfim, confirmei esse lado. Ou seja, o Flamengo confiante, as negociações, as conversas caminham de forma positiva, mas enfim, importante mesmo é esperar essa reunião interna, que muito se fala de reunião do Flamengo com o West Ham. Não, essa reunião do Flamengo com o West Ham só vai acontecer, essa nova reunião, depois da reunião do West Ham com o West Ham mesmo, que vai acontecer no fim de semana. Mas vamos lá então falar de Paquetá, o Fredinho. Alguma novidade aí, algo que você tenha conseguido pescar nas últimas horas aí do lado inglês da história? Temos, antes do que eu consegui apurar aqui junto ao West Ham e também uma outra apuração de companheiros da imprensa inglesa, que eu consegui junto ao clube hoje pela manhã, são 3 pontos, né? O primeiro, o Paquetá está sob contrato, não está à venda. O segundo, não recebemos qualquer proposta até o momento pelo Paquetá. E terceiro, o Paquetá não jogou a última partida, que foi na FA Cup contra o QPR, por dores nas costas. Não teve nada de pediu para não jogar, por querer focar no Flamengo e tal. É essa a posição oficial de momento do West Ham, tá? Que eu tô passando aqui. O Fredinho, então assim, ó, tá batendo com a informação que eu li esses dias e que a Monique tem trazido
tem, Isso. né, falado bastante sobre esse assunto aqui do lado do Flamengo, você tá falando bastante do lado daí, a gente vai lendo muita gente, muita coisa, e assim, em algum lugar, eu vi alguém falando assim, o Flamengo quer fazer a proposta na hora que ele souber que vai... Ele não quer ficar trocando e-mail Faz de sentido. proposta, né? Ele quer dar uma sondada antes. Aquele negócio, por falar em ex, né? Voltando aos tempos lá de trás e tal. Cuidado. Não, claro, é evidente. Mas assim, eu sou meio Flamengo nessa história. Era, né? Sondaiva. Na época de colégio e tal, ali, eu não gostava de tomar aquele não. Então, eu fazia o trabalho de pesquisa antes pra só ir na boa. Então, O nome era ventilado, né? Antes de qualquer coisa. Às Isso. vezes, valores assustam, né? Aí você vai lá e tira o time de campo. não nesse ponto, mas assim, ó, a gente jogava na imprensa pra ver se repercutia bem ou não. Isso. Escuta e tal, né? Veja bem, acho que ali não é pro seu bico, né? Ou assim, não pode ser, que dê jogo então, vamos avançar e tal, pra na hora certa chegar e ir pra dentro. Então, Isso. o Flamengo, ele então ainda não fez uma proposta oficial, pelo menos aí dizem que não tem proposta. É isso que o West Ham está dizendo e diz que ele não está à venda. O que o Telegraph, que é um jornal aqui da Inglaterra, diz hoje pela manhã também, é que o West Ham só aceitaria vender caso pudesse manter o Paquetá emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada europeia. Então, de acordo com o Telegraph, venderia agora, né, se acertarem ali os valores e tal, só com a condição, deixa o Paquetá aqui até junho, para a gente tentar se salvar do rebaixamento, e depois ele vai vestir a camisa do Flamengo. Não é apuração nossa, é apuração do Telegraph, repito. Então vamos fazer esse exercício aqui, porque se isso aí tiver certo, vamos pensar com algumas óticas e alguns pontos de vista diferentes. Tá. Pro lado do West Ham, parece fazer sentido? Talvez não tanto quanto ele queira, porque eu acho que o Paquetá pode ser valorizado na Copa do Mundo. Eu acho que o Paquetá vai jogar a Copa do Mundo. Então, em termos de grana, o West Ham pode estar atendendo a um pedido do jogador. Tá bom, já vamos acertar a sua venda pro Flamengo, mesmo sabendo que eu posso estar perdendo um troco aqui. Pelo menos eu imagino dessa forma. Pro Paquetá, eu imagino ok. Não é o ideal, mas... Pô, ele pode inclusive terminar essa relação de uma maneira mais bacana. A gente falou sobre isso ontem. Uhum. Ajuda o time a escapar já com seu futuro acertado. E pro lado do Flamengo, ô Fred, Flamengo, toparia, cara. Eu tô de boa em esperar o Paquetá 6 meses aí. Inclusive, de repente, estando comprando um ativo, faixa aqui de salário, de contratação fictícia, tá? Só pra um ativo de 10, que daqui a pouco pode estar valendo 15 depois da Copa do Mundo e eu já tô acertado. Então, assim, Pois é. pra mim tá tudo bem essa história aí. Você vê da mesma forma? Eu vejo da mesma forma, com algumas tentativas de olhar por outros prismas, né? Assim, para o West Ham, pode até ser bom, porque ao mesmo tempo que ele pode se valorizar na Copa do Mundo, ele pode perder valor se o time for rebaixado, né? Sim. Então agora ele pelo menos já garante um valor interessante, né? Pelo que estão falando aí, as sondagens do Flamengo estão na casa de 30, 35 milhões de euros. Cara, é um valor bastante decente para o mercado inglês, inclusive, tá? Pro nível do Paquetá hoje, pro nível do West Ham. Então, o West Ham, ele consegue ali um valor que me parece bastante razoável, sem ter que arriscar perder o Paquetá lá pós-Copa ou pré-Copa por um valor menor se o West Ham cair. Não, Agora, e aí tem uma outra história, o Fredinho, só reforçando e você vai continuar. claro. Que foi o que eu falei agora há pouco com o Ricardinho do Everton. Uhum.
O West Ham pode estar trocando, receber um pouco menos de dinheiro na negociação absoluta ali. Eu vou vender pro Flamengo por 30. Poderia vender pro Xizinho por 35, 38, 40, 45. Mas, esportivamente, eu posso ter tido um ganho mantendo ele no time, que é a permanência na primeira divisão. E aí Sim. né? Que é uma baita grana. E não reforçando um concorrente da própria liga também, né? Porque se ele vai para o Aston Villa, se ele vai para o Tottenham, se ele vai para o Chelsea e tal, os caras estão competindo ali com o West Ham também. Então, assim, né, dentro desse universo, acho que ficaria bom mais ou menos para todo mundo. Porém, cara, assim, o ambiente do West Ham nesse momento é muito ruim, tá? É muito tenso. O clube, ele tá com um ambiente muito rachado com a torcida, mais um treinador ameaçado de demissão. Cara, se isso acontecer, vamos supor que essa informação do Telegraph se concretize e aí o Flamengo compra, porém empresta o Paquetá até junho. O Paquetá vai passar meses aqui sob uma lupa da torcida, porque qualquer dividida que ele tirar o pé, o cara vai falar, tá vendo? Tá prestando mais atenção. Não é o que eu acredito que seja, tá? Mas o torcedor pensa assim, né? Sim. Ó, se perder um gol, caramba, se perder um jogo, será que tá machucado mesmo? Ou tá pensando em se preservar para o Flamengo e para a Copa do Mundo? Então, isso pode criar um clima esquisito também da perspectiva do Paquetá. Do Flamengo é que está tudo certo, porque o Flamengo é um elenco fantástico que não precisa do Paquetá imediatamente, ainda mais para o primeiro semestre da temporada, né? Seria um reforço para o time titular para o segundo semestre, que acho que encaixaria sem fazer tanta falta na primeira parte. Antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. E a notícia é a seguinte: o West Ham propõe modelo para vender Paquetá ao Flamengo, que tenta flexibilizar os ingleses. O clube avisa que topa negociar se o rubro-negro aceitar emprestar o jogador até o fim do campeonato inglês. O sonho de contratar o Paquetá nunca esteve tão perto, mas ainda há barreiras a serem superadas pelo Flamengo. Na última quarta-feira, o jogador comunicou ao técnico Nuno Espírito Santo o seu desejo de voltar ao Brasil. Agora no West Ham já aceita vender o meia, porém propôs um modelo de negócio que não agrada ao clube rubro-negro. A ideia do West Ham para vender Paquetá agora é que o Flamengo aceite emprestar o jogador até o fim da temporada inglesa, pois o clube briga contra o rebaixamento e considera o meia como uma peça importante para o time. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian da Inglaterra e confirmada pelo GE. Mas a Premier League, o campeonato inglês, termina só dia 24 de maio, e a diretoria rubro-negro não vê com bons olhos esse modelo e tentará flexibilizar essa questão em uma reunião nesta sexta-feira. Por outro lado, o Flamengo considera que essa proposta do West Ham já é um sinal de que a questão financeira está perto de ser superada. A expectativa é que a negociação gire em torno de 40 milhões de euros e que cerca de 250 milhões de reais, né? Bem abaixo dos 60 milhões de euros que eles estavam pedindo há pouco tempo, que dava em torno de 375 milhões de reais. O desejo do meia é o maior triunfo do Flamengo na negociação. O clube confia na vontade do Paquetá para repatriá-lo, já nessa janela de janeiro. Até o momento, a diretoria aguarda os movimentos do lado do jogador e não oficializou ainda a proposta. Ainda eles estão analisando para ver se eles vão aceitar vender o jogador pelo preço que eles querem. Aí eles vão fazer uma proposta só e já contratar o jogador, não ficar enviando e-mail, mandando uma proposta para lá. Eles falam que quer ir outro valor, que nem aconteceu com o Caio Jorge. Enviou a proposta para lá, eles mandou de volta e não teve negociação nenhuma. Então eles querem enviar uma proposta só, no máximo uma reproposta, e finalizar o acordo. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários o que vocês acham. Será que o Paquetá já vem nessa janela de janeiro? Ou será que vamos ter que esperar ele em maio ou em junho? Deixa nos comentários. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!